Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus não só reine nos nossos corações, mas nos dê a condição de viver uma vida de felicidade na presença do nosso Deus e de nessa noite podermos estar adorando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos invocar o nosso Deus em oração. Nosso Deus, Ele já está presente, o seu Espírito habita na vida daquele que já foi transformado, mas o culto é para Ele, Toda invocação, toda glória é para o nosso Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós invocamos a Tua presença sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. Sabemos que o Senhor enche pessoas, o Senhor enche vidas transformadas. Isso acontece a partir do momento que o Teu Espírito Santo opera, o milagre da salvação. E nós estamos aqui, Senhor, para Te bendizer, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, pelos Teus poderosos feitos, pela grandeza do Teu nome. E, ó Deus, queremos que o Senhor nos faça, Senhor, nessa noite, cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais desejosos do Senhor, cada vez mais cheio da Tua palavra, mais cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, direciona todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Esse culto é para Ti, Senhor, e por isso nós nos sujeitamos a Ti e oramos no nome bendito e amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar e abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 32, versículo 5. Salmo 32, o versículo de número 5, quinto versículo, Vamos assim dizer. A palavra de Deus diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Meus irmãos, a situação de Davi, ao escrever esse salmo, é uma situação de pecado e uma situação que podemos usar aqui uma palavra que danificou a sua vida espiritual. Atrasou o relacionamento dele com Deus. E o estado aqui é um estado visto por alguns até como depressivo. Uma situação de uma distância de Deus, de uma comunicação entre ele e Deus, e que ele se dá conta nesse momento, depois de um tempo depois, aonde ele ficou calado, aonde ele ficou remoendo a sua situação de pecado. Provavelmente esse salmo está relacionado com o Salmo 51, que foi o pecado de adultério com Betseba, e também do assassinato de Urias. Então, o que a gente vê aqui é um estado de um homem que pecou contra Deus e que se entristeceu. E essa profundidade desse pecado, ele disse que durante esse tempo ele sentiu que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Irmão, eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas de sentir a mão de Deus. Deus não tem mão. Isso é uma forma figurada de entender, que Deus, ele está agindo em todos os momentos da história, em todos os momentos da nossa vida. E Davi sentiu isso. Mas quando ele cai em si, ele diz que ele confessou o seu pecado ao Senhor. E a sua iniquidade ele deixou de ocultar. E aqui, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 9, que nós temos esse mandamento para confessar o nosso pecado, está baseado aqui. Também, nesse salmo. Então nós temos que falar com Deus do nosso pecado, contar para o Senhor,
Você sabe o pecado que você cometeu, Deus já sabe, mas Ele quer que conte. Confessar é falar. Claro, arrependido, pedindo perdão. Graças a Deus, Davi, quando passou por esse período, escreveu esse salmo, Jesus não tinha vindo ainda. Mas a obra da redenção já era entendida pelos profetas, pelos salmistas, como algo pela fé que iria acontecer. E que estava simbolizado, né, em todo o Antigo Testamento, pelas figuras que trazia a respeito de Cristo. Hoje nós vivemos tempo depois. Cristo já veio, já morreu por nós, já derramou sangue pelos nossos pecados, e agora, certo de que nós já fomos perdoados ali na cruz, todos os nossos pecados, mas mesmo assim a palavra nos manda nos voltar e confessar os nossos pecados ao Senhor. É algo que nós precisamos fazer sempre, né, para nos sentirmos perdoados e revigorados, para estarmos na presença do Todo-Poderoso em adoração e prestar-lhe culto. Então quero convidar você a cantarmos o hino que fala da súplica do redimido, porque nós podemos pedir perdão, porque nós cremos que o sacrifício de Cristo, tanto figurado no Antigo como agora já realizado, é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Então vamos cantar bem forte. Podemos até ficar de pé para você soltar a voz melhor, né? Já com essa máscara aí já dificulta. Então, vamos cantar. Está dentro da pasta. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, que te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, que te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quando devo a ti, Senhor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Nós acabamos de orar, mas nós vamos pedir o nosso diácono, o irmão Valdir, para estar fazendo essa oração de gratidão pelo sacrifício de Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, realizado ali na cruz do Calvário. Oremos com ele,
Curvemos as nossas cabeças. Pai querido, Pai querido, mais uma vez, Pai, estou aqui na tua casa, prestando esse culto a Ti, Pai, porque nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Eu estou aqui por causa de Ti, Senhor Deus. Você é um Deus misericordioso, um Deus de graça. Estamos aqui para pedir perdão, Pai, porque nós somos pecadores, Senhor Deus. Oh Deus, que bom estar na tua casa. Estava com saudade de vir para a igreja, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de mim, da minha família, em especial da minha esposa, Senhor Deus. O Senhor tem renovado a minha força, que eu já sou idoso, para cuidar da minha esposa. É motivo de dar glória a Ti, glória a Ti, Pai. Você é um Deus maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Prepara a pregação de hoje, Pai querido, para nos fortalecer cada vez mais e Te servir, Senhor Deus. Porque sem Ti nós somos nada. Você é um Deus provedor, sustentador. Oh Deus, nós Te amamos, Senhor Deus. Você é um Deus bom, maravilhoso. Pai. Glória a Teu nome. Perdoa, Pai, que nós somos pecadores e dependemos totalmente de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nome do Senhor. Meus irmãos, creio que nós não temos visita pela primeira vez, né, na igreja. Então nós vamos para o texto e você pode continuar em pé ainda, para lermos junto Isaías capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Nós estamos pregando o Sermão do Monte, né? E como a gente vê acontecimentos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ali no início, né? No Sermão do Monte, né? Que se relaciona com esses fatos, porque o livro do profeta Isaías é um livro messiânico, né? Então quase que todos os capítulos lançam à luz a pessoa de Jesus, embora também está falando do seu tempo presente. Como é lindo a descrição desse capítulo. Eu vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhadeiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, e em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque o Senhor ama a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhe darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Meus irmãos, texto maravilhoso da palavra de Deus,
texto que parte, né, se cumpriu no tempo do profeta Isaías, parte se cumpre, né, com a vinda de Cristo, e outra parte se cumpre nos dias da igreja, porque nós somos o povo de Deus, também relatado aqui nesse texto, né? Somos sacerdotes do Senhor e pessoas que promulgam a justiça nesse mundo, né? A justiça de Cristo, a justiça da palavra de Deus. Que nós possamos, nessa noite, jubilosos, alegres, cantar ao Senhor e nos mantermos firmes na palavra do Senhor, firmes nas promessas do Senhor que são reveladas na sua palavra. Enquanto cantarmos esse hino, firme nas promessas, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, você pode estar fazendo isso. Nós estamos com a conta lá sempre disponível também lá através do WhatsApp da igreja, mas o local aqui que nós entregar os nossos dízimos e oferta deve ser na casa do Senhor, né? Podendo fazer isso, melhor ainda. Então, cantemos esse hino, louvando ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficou pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim, plena liberdade já tens fruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado vejo a sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua cruz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firme. Nós vamos orar, irmãos, uma oração de gratidão ao Senhor. Nós estamos gratos de rever o nosso irmão Leonardo, a irmã Arielle, seu filhinho aqui conosco, já depois de muito tempo, né? De rever também o nosso irmão Júnior, a irmã Alessandra, o irmão André, aqui conosco nessa noite. Nós se alegramos muito mesmo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, já pelos alimentos ali recolhidos, né? Nossos diáconos fizeram uma chamada lá no grupo da igreja, então você está aí já sabendo,
né, traga alimento durante a semana ou até domingo para cooperar com as pessoas que precisam. Na igreja, até o momento, nós não temos ninguém precisando, mas a gente precisa estar pronto para servir, como sempre estivemos, irmão, no passado, né? Servir pessoas que possam aparecer aqui, ou alguma informação que a gente tenha, de pessoas que a gente possa suprir. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu queria que o nosso irmão Diogo estivesse fazendo essa oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, invocamos o seu nome nesse momento aqui na sua casa, Pai. Primeiramente te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos novamente aqui, com todas as medidas de segurança sendo cumpridas, para poder louvar e agradecer o seu nome. Nós somos gratos por isso, Pai, por toda a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos agradecer todos os dízimos e ofertas que foram devolvidos ao Senhor, que esses dízimos e ofertas sejam utilizados conforme a sua vontade, Pai. Sabemos que temos um conselho que é rigoroso e cuidadoso e pensa no bem da sua igreja, do seu ministério aqui na terra, Deus. Por isso nós te agradecemos pelos irmãos que ofertaram e também te agradecemos pelos aqueles que não puderam ofertar até o momento e sabemos que o Senhor irá prover tudo o que for necessário para todos os irmãos. Que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando. Obrigado por esse momento de comunhão que faltávamos com os nossos irmãos e o Senhor está nos proporcionando. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela misericórdia. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado. Irmãos, vocês podem se assentarem. Nós temos o nosso momento de intercessão nessa noite. O momento de intercessão, ele faz parte do culto, da liturgia, porque a palavra de Deus nos manda interceder uns pelos outros. Aí a Bíblia diz que por muito pode a súplica dos santos, né? Lá na epístola de Tiago. E nós temos alguns pedidos, irmãos. Nós estamos com 2 presbíteros nossos que não estão bem de saúde. O presbítero Jean esteve pela manhã conosco, mas agora à tarde ele teve um problema no estômago, não estava bem, entrou em contato conosco. O irmão André está com a gripe forte, um pegado na garganta, não é a primeira vez, e sempre ele está tendo cuidado, porque pode também ser Covid. Então ele está em casa, onde ele ficou o dia descansando, e já nos comunicou que não ia poder estar aqui, para não transmitir risco para ninguém, né? Então nós vamos estar orando pelos nossos 2 presbíteros, e assim junto com eles as famílias, né? Que tem a dificuldade de estar aqui. A esposa do presbítero Rafael também, ela está sendo gerada ali no ventre dela um bebê, né? O presbítero Rafael nos fez essa notícia domingo passado, né? Me surpreendeu com essa bênção, e ela não está bem de ontem para hoje, precisando de descanso. Os médicos assim, né, passaram para ela, e nosso presbítero pede oração para que Deus a abençoe, que possa correr tudo bem ali com a sua saúde, com a sua recuperação. A irmã Luana está presente hoje. Nós estamos orando pelo pai dela, o nosso irmão Evandro. Nosso irmão Evandro é um homem de Deus, né, evangelista, pastor, e tem um grande apreço pelo seu pai, desde que eu conheci ele, Luana. E continuaremos, irmãos, orando pelo nosso irmão Evandro. Ele está esperando uma ligação lá de Barretos para fazer um tratamento numa perna. Corre o risco, né, de ser câncer, mas precisa passar por todo um processo aí de tratamento para saber esse diagnóstico corretamente. Então, crente já ora antecipadamente. Nós estamos orando pelo nosso irmão. A irmã Rose, nossa irmã, está se recuperando cada dia, mas tem sido um passo de cada vez, bem devagarzinho. O irmão Valdir todo dia me passa essas informações. Ela já começou a ficar em pé, às vezes marcar um passo, mas não consegue andar ainda. Depende de todos os cuidados, né? Para a vida dela ainda. Então, continuemos orando também pela nossa irmã Rose, na recuperação e nos cuidados que ela precisa, né? Nós damos glória a Deus pela vida do irmão Valdir, né, que já teve Covid, a família do irmão Júnior também.
não é? E estão aqui hoje celebrando, louvando a Deus conosco. Mas, irmãos, nós temos uma família lá do estado de Minas. O reverendo Leonardo veio a falecer de ontem para hoje, eu creio que foi ontem, de Covid. Então, deixou a esposa com seus filhos e a sua igreja, né, de luto. Então, vamos estar intercedendo por aquela família. Também faleceu o prefeito de São Paulo, muito conhecido pela mídia, de câncer, né, metástase, né, nos ossos, não teve, foi uma morte rápida, repentina, né, de um mês para cá, ou menos de um mês que ele veio a piorar e veio a falecer. E o nosso dever é estar orando, né, por essas famílias que a gente sabe e eram autoridade no nosso estado. Então, meus irmãos, temos também a igreja, ainda alguns irmãos que ainda não retornaram, para que o Senhor renove a fé, renove a coragem, né? E que os mesmos cuidados que nós estamos tomando lá fora, nós podemos estar na igreja e tomar esses cuidados, né? Bom, Valdir? Isso. Então a gente precisa, né, tomar esses cuidados e congregar, né, vir servir ao Senhor. A irmã Miriam, ela fez uma terceira cirurgia, porque foi 2 dessa vez. Ela tinha feito uma, fez agora mais 2, né? Então, dos olhos. Então, ela está num tratamento, ela já estava evitando, né, antes, né, estar na igreja, principalmente agora durante essa recuperação. Então, é uma família. Ela, o Laércio, né, e o filho, o Valmir. Então, estejamos também orando, né, por essa família da igreja. Nós temos também a irmã, esposa do irmão Danilo, a Michele, que está com um problema de saúde também, melhora, volta, ela estava melhor, estava aqui no culto domingo, essa semana ela teve uma piora. Também a esposa do nosso irmão João Eudes, que veio de São Paulo, os irmãos não conhecem eles ainda, ela teve um acidente de moto, cortou o pé, machucou o joelho, também ainda está em recuperação, né? Estava assim, bem ainda inflamado, esses dias atrás, e ela está em tratamento de saúde. Então, brevemente eles estarão aqui conosco, se Deus assim nos permitir. Pela nossa liderança da igreja, para que Deus abençoe também os nossos recursos. Deus não tem deixado faltar, mas nós temos, irmãos, algumas coisas, algum desafio, e um deles agora é arrumar essas janelas aqui, quem sabe com a película, com a cortina, para que a nossa escola dominical possa funcionar melhor, porque o sol, a luz do sol atrapalha aqui durante o domingo de manhã. Temos aí toda essa reforma para fazer, reforma não, né? Terminar, né? A pintura, alguns reboques aí por fora ainda da nossa construção, futuramente forrar, ar-condicionado, são coisas que a gente precisa orar, para que o Senhor esteja provendo. Então quero convidar o nosso presbítero Rafael, para estar fazendo essa oração de intercessão nesse momento. E eu queria convidar, se for possível, você se ajoelhar, vamos ajoelhar, momento de quebrantamento, né, fazendo também a nossa oração diante do Senhor, você que puder. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós, Senhor, estamos diante de Ti, estamos, Senhor, na Tua presença, reunidos como igreja, Pai, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez em detrimento da Tua grandeza, Pai, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecendo que, Deus, Tu és não só o Criador, mas Tu és o sustentador e preservador de tudo e todos, ó Pai. E é nesse espírito, ó Deus, que nós oramos, sabendo que o Senhor, ó Deus, é o Senhor da história, sabendo que o Senhor está no controle, Senhor, de toda a situação, sabendo, ó Deus, que nada, absolutamente nada foge ao controle poderoso das Tuas mãos, Pai. É por isso que nós podemos orar neste momento, sabendo, ó Deus maravilhoso, que o Senhor é um Deus poderoso para ouvir e para responder às nossas orações, Pai. Por isso nós colocamos, Senhor, nesse momento de intercessão, a vida do nosso presbítero Jean, do nosso presbítero André, Senhor, que tem, esse final de semana, Senhor, não passaram bem de saúde, estão, Senhor, em casa se recuperando. Senhor, ministra cura, Senhor, nos Teus servos, Pai. Que em nome de Jesus eles possam, Senhor, acordar amanhã melhores, que eles possam se sentir restaurados, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que seja qual for, ó Deus, a enfermidade que está causando esses sintomas, que o Senhor possa curá-los, ó Pai, e que o Senhor possa, Deus, direcioná-los, Senhor, se for necessário, a bons médicos, a medicamentos corretos, para que eles possam, Senhor, em breve estarem já melhor, ó Deus, em nome de Jesus.
Eu coloco nas tuas mãos também, Senhor, como foi colocado aqui, Senhor, a vida da minha esposa, Dayara. O Senhor nos deu a graça, Deus, de podermos estar tendo, Senhor, um filho. E devido a pequenas complicações ontem, Senhor, que a minha esposa teve, tivemos que passar no médico e o médico recomendou, Senhor, que ela estivesse em casa repousando. Então eu coloco ela nas tuas mãos. Peço que o Senhor revigore, Senhor, a minha esposa, que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua vida. Que o Senhor abençoe essa gestação, ó Deus, e que o Senhor possa, Deus, abençoar, que essa criança possa ser formada, Senhor, no ventre dela com saúde, com perfeição, em nome de Jesus, ó Pai. Coloco também, Senhor, na vida do nosso irmão Evandro, Deus, nas tuas mãos. Que o pai da nossa irmã Luana, Senhor, que tem aí, Senhor, passado por várias consultas médicas e tem, Senhor, maravilhoso pela frente um tratamento que ele precisa fazer, Senhor. Pai, desde já nós pedimos a tua direção na vida do nosso irmão, Pai. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus de milagres, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que tu pode curá-lo, Deus, milagrosamente. Mas o Senhor, através da tua graça comum, também nos deu a medicina, Pai. O Senhor, ó Deus, nos deu remédios, medicamentos, tratamentos. E o que nós oramos é que o Senhor abra as portas, Senhor, para o nosso irmão. Para que ele possa, Senhor, o mais rápido possível, estar entrando em tratamento, estar, Senhor, sendo tratado. E que em breve, Senhor, ele testemunhe aqui para nós, Senhor, que o Senhor o curou, que o Senhor o abençoou, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu também oro pela vida, Senhor, da nossa irmã Rose, nosso irmão Valdir. A irmã Rose, ó Deus, que está se recuperando bem, Senhor. Nós ficamos muito contentes, muito alegres de saber, Senhor, quando ela saiu do hospital. Agora ela já está em casa, já não está, Senhor, sendo necessário o aparelho de oxigênio. Isso tudo é para a tua glória, Pai. O Senhor tem guardado, Senhor, a vida da tua serva. O Senhor, ó Deus maravilhoso, tem cuidado dela. Assim também como tem cuidado, Senhor, do nosso irmão Valdir. O Senhor tem dado forças para ele, ó Deus. E nós sempre falamos com ele, Deus, que o Senhor tem um propósito na vida desse casal, Pai. E que o Senhor possa cumprir, Senhor, a tua vontade na vida deles. Porque o Senhor sabe o quanto eles são uma bênção aqui nessa igreja. E que eles possam, Senhor, ter a sua saúde 100% restaurada, para que eles possam continuar te servindo aqui nessa igreja conosco, Pai. Coloca nas tuas mãos também, Senhor, a família do nosso reverendo Leonardo, que infelizmente faleceu, ó Pai. Senhor, nós não podemos nem imaginar a dor dessa família, a dor dessa igreja, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, Deus, deles. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador, ó Deus, possa consolá-los nesse momento. Estar, Senhor, ao lado deles, possa fortalecê-los, ó Deus, possa revigorá-los, a esposa, os filhos, a igreja, Deus. Senhor, dê direção para essa igreja, Senhor. Para que esse conselho possa abraçar, Senhor, a esposa do pastor, os filhos, possa cuidar, Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, a restauração da alegria, Deus, porque o teu servo está contigo, ó Pai. Ele percorreu a boa carreira, ele está hoje, Senhor, ao teu lado. O Senhor cumpriu o teu propósito na vida dele, o Senhor o levou, mas que, Deus, que a família possa ser confortada, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, essa igreja também, ó Deus, possa fazer o papel dela em cuidar dessa família nesse momento, ó Deus. Deus, o mesmo eu peço também pelo prefeito de São Paulo, Senhor, que veio também a falecer, ó Deus, também estava em tratamento de câncer, ó Deus, infelizmente não resistiu. Também pedimos pelos familiares, Senhor, a família, os filhos, a esposa, Deus, que o Senhor conforte o coração deles, Pai. Não é fácil para ninguém perder um ente querido, ó Deus, então que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que o Senhor os conforte, ó Pai. Colocamos também, Senhor, nas tuas mãos a nossa igreja. Estamos contentes, ó Deus, de estarmos aos poucos retornando às atividades da igreja. Pai, te agradecemos pelos nossos irmãos que têm retornado, pelos nossos irmãos, ó Deus, que têm voltado para os cultos presenciais. Te agradecemos também por aqueles que, mesmo ainda não voltando, estão assistindo nas suas casas. Te agradecemos, ó Deus, e que aqueles, ó Deus, que por motivos, ó Deus, ainda que insegurança, talvez, ó Deus, não tenha muita certeza se estamos de fato seguros aqui, que o Senhor, ó Deus, possa convencê-los, Pai, porque nós temos tomado todo cuidado, temos feito por onde, Deus, para receber os nossos irmãos com a devida segurança, para que eles possam voltar, Senhor, e nós possamos novamente, ó Deus, nos reunirmos, aos poucos voltarmos a ser igreja, Deus, como éramos antes. Nisso também depende, ó Deus maravilhoso, de que essas vacinas cheguem o mais rápido possível em todas as casas, Pai. Por isso, nesse momento também eu oro pelo nosso Estado, Deus, pelos nossos governadores, prefeitos, nossos presidentes. Senhor, tem misericórdia dos nossos governadores, Pai. E que eles possam, Senhor, fazer o necessário para que essas vacinas possam chegar nas nossas casas, ó Deus, e que o mais rápido possível, assim como já tem acontecido em outros países, nós não precisamos mais do uso de máscaras, e que nós possamos voltar, Senhor, a nos reunir com alegria, Senhor, com comunhão, repartir o pão, ó Deus, como fazíamos antes, porque temos saudades desse tempo, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a nossa alegria nesse sentido, ó Pai. Restaura, Senhor, a comunhão da igreja nesse sentido, ó Pai, para que nós possamos nos alegrar novamente, Senhor, na Tua presença. Pai,
Coloco nas tuas mãos a vida da irmã Miriam, que mais uma vez precisou passar, Senhor, por 2 cirurgias. Graças ao teu santo e bom nome, essa semana nós conversamos com ela, ela já está se recuperando bem, o médico já disse que ela vai recuperar a visão aos poucos, e nós te agradecemos por isso, Deus, porque a cirurgia deu tudo bem, a recuperação dela segue em curso, e nós clamamos para que o Senhor sustente a tua serva nesse processo, e que ela possa recuperar 100% a sua visão, Senhor, mais cedo, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto isso, sustente também o nosso irmão Laércio, o irmão Valmir, que eles possam estar ao lado da irmã Miriam ali, Senhor, ajudando, sustentando em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos também, Senhor, a irmã Michele, coloco também a esposa do irmão João Eudes, ó Deus, que não tem estado bem de saúde, a nossa irmã que sofreu um acidente está em recuperação. Abençoa, Senhor. Abençoa que elas possam se recuperar o mais rápido possível e também possam estar aqui, Senhor, alegres, contentes, com saúde, louvando e exaltando o teu nome. Senhor, coloco nas tuas mãos a liderança dessa igreja, o conselho dessa igreja, a junta diaconal, os líderes de ministérios. Pai, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, porque nós sabemos da nossa insignificância, nós sabemos que nós somos limitados, mas o teu Espírito Santo nos capacita, Pai. Por isso nós oramos para que o Senhor continue abençoando a liderança dessa igreja, continue abençoando o conselho, Senhor, dessa igreja, para que possa continuar administrando bem os recursos financeiros, Pai. Como o pastor colocou, nós temos vários desafios pela frente, e nós precisamos de sabedoria para administrar, Senhor, esses recursos que são ofertas dos nossos irmãos, que têm deliberadamente contribuído com essa obra. Então nos ajuda a aplicá-la corretamente, Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor, porque podemos orar, podemos cumprir com esses meios de graça, né, que o Senhor nos deixou. Nós vamos convidar o nosso irmão Claudione, nós ainda vamos louvar o Senhor com 2 cânticos, e depois teremos a mensagem. Então, que você possa continuar louvando ao Senhor com alegria, ao nosso bondoso Deus. De pé para louvar. Graças e paz, igreja. Continuamos a nossa adoração, o nosso louvor ao nosso Deus. Lembrando que estamos aqui todos nós unidos em uma única voz, né, para adorar o nosso Deus. Então, juntos entoaremos aqui uma canção que diz ao único, que é o nosso Deus, ao único Deus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está, ó Rei Jesus, coroado está, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroados estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto tanto amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Aleluia. Estamos mais alvo do que a neve, porque Jesus nos lavou. Como é bom cantar essas verdades da palavra de Deus. Irmãos, o nosso tempo ele está mais curto e por isso nós estamos ainda demorando terminar aqui o Sermão do Monte. Provavelmente domingo que vem nós terminaremos. Hoje nós vamos pregar uma parte que tinha que estar com aquela outra mensagem que pregamos anteriormente, mas não foi possível por causa do horário. Então, quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Eu queria, antes de ler
dar a notícia para os irmãos. O nosso irmão Elbis, que é jogador de futebol, que está no México, ele está no Brasil, e sempre que ele fala comigo, ele pede para mim falar com a igreja. E eu esqueço. Ele tem mandado um abraço para a igreja, não esquece da igreja, ele e a família, não é? E que o desejo dele é muito grande de, no momento oportuno, estar aqui com os irmãos. Diz que ora pela igreja. Devemos também orar pelo nosso irmão. Nós estamos também com o nosso irmão Guilherme, que é jogador de futebol, né? Parou a temporada lá fora, ele está de volta. E a gente ore por ele, porque ele também precisa aí de novamente ter um trabalho, né? Então está aqui conosco, louvando e também adorando ao Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor, a tua palavra foi lida. Nós cremos que o poder do teu Espírito Santo é que pode ministrar aos nossos corações, nos dando esse entendimento e do perigo, ó Deus, que muitas vezes corremos e que muitas vezes até cometemos, Senhor, na nossa vida cristã. Então, pastoreia o nosso coração, Pai, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, é de conhecimento dos irmãos que nós estamos pregando essa série de mensagens, chegando já ao final, no Sermão do Monte, e nós demos, o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus, e ele como nosso mestre por excelência, ele traz os seus ensinamentos que são prioridades para a formação dos seus discípulos, para a formação dos seus súditos. E o próprio escritor, o evangelista Mateus, ele apresenta Jesus com essa autoridade soberana de rei que governa os seus, que trouxe a perspectiva do reino, ele mesmo sendo o rei que vai reinar sobre nós e que reina sobre nós. E todos esses ensinos no Sermão do Monte são para o crescimento, dos seus discípulos, dos seus súditos na terra, daqueles 12, dos demais que estavam ali passando a seguir Jesus e que chegou até nós nos nossos dias. Nós já vimos 8 ensinos, estamos vendo o 9, que acaba aqui com com os ensinos aqui relacionados que nós temos que tomar em obediência ao nosso Deus. E o 9º ensino de Jesus é sobre essas decisões que seus súditos precisavam tomar diante daquilo que eles já tinham ouvido até aqui. Então Jesus ensina, ele determina, porque muitos estão em forma de mandamento os seus ensinos, mas que agora eles possam obedecer, eles possam viver dentro de um contexto onde estava ali. Sempre estamos falando disso, vamos falar logo mais, os fariseus, os escribas que não viviam a palavra. Então Jesus está sempre falando dentro desse contexto. E nós vimos já que a primeira decisão a ser tomada para vivermos uma vida de obediência à palavra de Deus e aos ensinos de Jesus é escolher entre a porta larga e a porta estreita. Tivemos trabalhando esse ponto com muito cuidado, dentro aí da responsabilidade pessoal que cada um de nós respondemos diante da nossa salvação e diante do Senhor Jesus Cristo. A segunda decisão que precisamos tomar é se precaver dos falsos profetas. Pregamos, foi a mensagem anterior a essa, que foi do versículo 15 ao 20. E a terceira decisão, a de hoje, que nós precisamos tomar é não se enganar pela falsa religiosidade que os falsos profetas demonstram. E nós temos aqui a sequência do assunto anterior. Tivemos que delimitar, separar, para que pudéssemos falar de uma maneira mais abrangente e da qual falaremos hoje. Então,
nós precisamos tomar o cuidado para não se enganar pela falsa religiosidade que os falsos profetas demonstram. Lembrando que nós já colocamos para os irmãos que os falsos profetas, eles podem ser os pregadores da palavra dos nossos dias, um pastor, um discípulo, que se fala ser discípulo de Jesus, pessoas que estão entre nós, que estão no meio da igreja. Não é? Então, nós temos que olhar para o tempo de Jesus, mas para o tempo presente hoje. À luz do texto, Jesus segue o seu raciocínio, apontando que são estes que seguem pelo caminho da falsa religiosidade. Esses falsos profetas, esses falsos discípulos, esses falsos cristãos que vivem apenas de aparência religiosa. Irmãos, está sempre presente e sempre estará na história do cristianismo. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver no tempo do povo de Israel, o povo de Israel que era instruído por Deus, pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, eles buscando outros deuses, buscando ouvir outros profetas e não os profetas de Deus. Falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Todo o contexto dos ensinos de Jesus até aqui vem sempre apontando a falsa religiosidade dos escribas e fariseus, pois eles, com as suas práticas religiosas, cometiam muitas injustiças e eles lançavam sobre o povo fardos pesados que nem mesmo eles tinham a condição de carregar. E ensinavam o que a lei ordenava, mas não viviam isso na prática. Isso, principalmente, em todo o Evangelho de Mateus, vocês vão ver, capítulo 23, se eu não estou enganado, de Mateus, como que Jesus vai descrever essas ações dos escribas e fariseus. E aqui, o Evangelho está apenas no início, mas Jesus está lá combatendo já esses erros, porque eles estão presentes ali, naquele discurso. Estes são, hoje, os que erroneamente trocaram a religião pura para os nossos dias. Trocaram a comunhão com Deus pela mercantilização da fé, comércio da fé. Os irmãos sabem que isso acontece na nossa cidade, acontece no nosso país. São os que também vivem nas igrejas hoje, muitos são membros da igreja visível, mas não vivem uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Então, isso se aplica também para que possamos ter cuidado, né, de não se enganar, mas também de não estar enganado. Por isso temos que conhecer a palavra de Deus. Então, como eu já falei, nós estamos no finalzinho do Sermão do Monte. E agora Jesus nos adverte a não se enganar pela falsa religiosidade demonstrada pelos falsos profetas ou pelos falsos pastores. E agora, o que nós vemos aqui é o próprio Senhor Jesus fazendo um julgamento desta causa. Então, esse julgamento, ele já está determinado e se dará por duas bases que nós podemos tirar do texto aí. A primeira base é que as palavras não substituem o dever de obediência a Deus e a sua palavra. As palavras humanas, as palavras faladas não substituem o dever de obediência a Deus e a sua palavra. O versículo 21 vai dizer assim: nem todo o que me diz. Olha, é Jesus que está falando. Jesus está deixando claro que as palavras que vêm da boca daqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus esclarece aqui, dizendo que não é o que chama pelo seu nome, de Senhor, de soberano, que aparentemente crê, que aparentemente, na vista dos outros, concorda com os ensinamentos da palavra de Deus, ao ponto de chamar de Senhor. Não são esses, por apenas usar dessa forma, que vão entrar no reino dos céus, mas serão aqueles que fazem a vontade do seu Pai que estás nos céus. Veja que aqui, queridos irmãos e irmãs, há uma contradição. O falso religioso ou o falso profeta, ele chega até a chamar Jesus de Senhor, até mesmo de se prostrar diante dele, de aplaudir a sua mensagem, de concordar com os seus atos, com os seus ensinamentos.
mas a sua vida é uma vida de desobediência, que não corresponde com as suas palavras, chamando Jesus de Senhor. A prova que mostrará se Jesus Cristo é o Senhor da vida é uma vida de obediência. É uma vida voltada para a palavra de Deus, para os ensinamentos da palavra de Deus. Isso me faz lembrar de quando o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo e que nós temos que brilhar nesse mundo, que nós temos que temperar as pessoas desse mundo. Muitos dos que ali estavam dizendo Senhor, Senhor, mas não praticavam a verdade. Não andavam em obediência a Deus, eram apenas religiosos, defensores da lei, defensores do judaísmo, mas as suas atitudes não se alinhavam com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. E uma das coisas que nós podemos aqui falar é do amor de Deus, do amor às pessoas, do cuidado para com o próximo. E era algo que faltava na vida dos escribas e dos fariseus. E não era esse retrato de crente que Jesus tinha para os seus discípulos. Como não é esse retrato de crente que o Senhor quer para a igreja dele hoje. Nem de pastores, não é? De presbíteros, diáconos, seja quem for. O Senhor quer pessoas comprometidas com a sua palavra, que vivem em obediência aos seus mandamentos. Então, meus irmãos, aqui o que nós podemos entender é que as palavras não irão substituir o nosso dever de obedecer a Deus e nem o dever que temos de fazer a sua vontade. Podemos até chamá-lo de Senhor, na frente das pessoas, nas ministrações, nas pregações, e ao mesmo tempo estarmos distante de obedecermos à vontade do nosso Deus e de viver para a sua glória. Eu costumo sempre falar que vai até se tornando fácil você preparar um sermão. Vai até se tornando fácil você pregar. Mas, meus irmãos, a consciência de quem prega a palavra é que tem que viver a palavra. E essa é o motivo que mais traz peso no meu coração, na minha vida, quando eu me sento para estudar a palavra de Deus. É, Senhor, me dá a condição de eu pregar e viver essa palavra, porque eu também sou pecador. Como que nós precisamos da graça de Deus? E nós louvamos ao nosso Deus porque essa graça tem repousado sobre nós, como igreja, como servo do Senhor. Então nós precisamos entender que todas as nossas palavras sem obediência a Deus é falsidade, é hipocrisia. Jesus vem alertando sobre essa afirmação durante o Sermão do Monte. Por quê? A obediência à palavra de Deus é a prova da verdadeira fé. A obediência à palavra de Deus é a prova que você foi transformado e que você está em processo de transformação. E que você é confiante de que o Espírito Santo há de completar essa obra na sua vida. Então, a obediência à palavra de Deus é a prova da verdadeira fé. E é o sinal da fé verdadeira na sua vida. Então você pode experimentar disso e confirmar isso diante do Senhor e diante da igreja. Então não é todos que chamam o Senhor de Senhor que entrará no seu reino, mas aqueles que fazem a sua vontade. Então o julgamento está dado por Jesus, mas a segunda base é que os exercícios religiosos não substituem a verdadeira conversão. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fazemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. São palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam que Jesus afirma aqui, meus irmãos, que são muitos, não são poucos, que vão estar diante desse julgamento. São pessoas que fazem milagres e milagres, que profetizam em seu nome, que expelem demônios. E todos esses faziam atos até sobrenaturais, e o que dá para entender é que no meio daquele povo já tinha pessoas agindo assim.
Lembre que o ministério de Jesus foi 3 anos. Nós não temos assim uma descrição tão clara, não é, de qual a época que Jesus está pregando esse sermão da montanha. O Evangelho já relata vários assuntos ligados ao ministério de Jesus antes do sermão da montanha. Pode ser que ali já haviam pessoas usando o nome de Cristo, mas Jesus também está lançando esse texto num período escatológico, que tem a ver com o presente e ainda com o futuro. Com o presente e com o futuro naquele momento de Cristo, mas também com o nosso presente de hoje, com o futuro daqui para frente. Jesus não os conhecia, visto que esses homens e futuros homens e futuras mulheres são obreiros da iniquidade. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Pregar e não viver é praticar o mal. É ensinar os outros a caminhar com Cristo e não caminhar é fazer o mal. Isso não quer dizer também que está ensinando certo. Porque os falsos profetas também trazem, um falso ensino da palavra de Deus. Eles faziam uso do nome de Jesus, ou fazem, porém, sem o poder de Jesus. Diz aí, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Jesus está colocando essa palavra na boca desses falsos profetas, desses falsos religiosos. O apóstolo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo disse que o aparecimento do iníquo é com engano, segundo a astúcia de Satanás. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então pode ser esse poder, mas um poder que não é de Jesus, mas que está sendo usado o nome de Jesus, mas esse poder vem de Satanás. E Paulo vai esclarecer que os últimos tempos aconteceriam essas coisas. Então, Jesus diz que não os conhecia, esse é um julgamento, e nem irá conhecer, visto que são obreiros da iniquidade. Eles usam o nome de Jesus, porém não usam o poder de Jesus. Agora, meus irmãos, prestem atenção numa coisa, algo que eu nem escrevi aqui, mas que me veio na mente. Deus é livre para operar. Deus usa quem Ele quer. Então, muitas vezes, as pessoas, com a sua fé, se colocando diante de Deus, até diante de um falso profeta, Deus pode operar um milagre. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Deus usa quem Ele quiser. Mas não é fato que Deus sempre age dessa forma. Essa é a verdade. Então, por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra que todos os cuidados que nós devemos ter com os falsos profetas e também de não sermos enganados pela falsa religião, pelos falsos religiosos. Mas ainda diz aqui que eles faziam uso do nome de Jesus, não é? Porém, sem o poder de Jesus. Em seu nome, não fizemos muito milagre. Aliás, eu estou repetindo aqui, né? Então, o outro ponto, eles não viviam o que pregavam e ensinavam, porque distorciam com a sua prática, com a sua vida. E Jesus vai dizer, não os conheço, porque vocês praticam mal. Então, Jesus é claro no texto, não os conheço, porque vocês praticam o mal. Irmãos e irmãs, havia ali no meio dos que ouviam Jesus, já naquele período, pessoas que viviam assim. Pessoas que estavam também, por outro lado, negando Cristo. Pessoas que não tinham recebido como Messias, como Salvador, mas que se admirava pelos seus feitos, não é? E assim estavam ali, no meio daqueles que ouviam Jesus, mas que não queriam seguir Jesus, que não queriam receber
de graça da salvação, e nem tampouco propagar o seu evangelho. O texto que lemos de Paulo na carta de 2 Tessalonicenses aponta que Satanás dá poder aos que estão sob o seu domínio para realizarem milagres e feitos sobrenaturais, como se esse poder viesse de Deus. Paulo não está falando só do seu tempo, mas também falando dos tempos que viriam. E aí nós vamos para o livro de Atos, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, lá do capítulo 8, versículo 9 a 11, relata a história de Simão mágico. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Meus irmãos, preste atenção, que a autoridade que Simão tinha não vinha de Deus. Segundo o texto, vinha de Satanás. E ele usava as suas artes, aqui mágicas, diz o texto, para iludir as pessoas, levando as pessoas a pensar que Satanás era o Senhor e tinha direito de ser obedecido, com a maneira que ele agia, e as pessoas eram atraídas. Então todos os milagres eram realizados no poder de Satanás. Era um homem perdido, usado pelo inimigo. Graças a Deus, se você continuar o texto, depois você vai ver que esse homem ouviu o evangelho e creu, não é? Mas perceba que ele tinha seguidores. Ele tinha pessoas, muitas pessoas, que lhe davam ouvidos e que falavam que ele tinha o grande poder. Esse perigo ocorre também nos nossos dias. Mas Jesus já está dando o julgamento antecipado e nos advertindo para ter cuidado com os religiosos dessa época, com os falsos profetas, para que não venhamos a nos enganar. Queridos irmãos e irmãs, a nossa geração cristã contemporânea é muito levada por grandes milagres e acontecimentos sobrenaturais, por novas revelações. São, na sua maioria, fascinados por sinais, como aqueles da época de Jesus, da época dos apóstolos, onde muitos já estavam como falsos profetas. Porém, o Senhor Jesus, na qualidade de Senhor, como Deus encarnado, ele nunca foi um milagreiro. E nem um apresentador, divulgador do seu poder. Nunca encontramos Jesus chamando: venham todos e recebam a bênção da cura ou de um milagre. Não foi dessa forma que Jesus fez o seu ministério. Logo quando eu cheguei aqui em Penápolis, eu recebi pessoas que disseram assim: pastor, por que você não coloca uma placa grande na igreja? Aqui na frente, falando no culto dos milagres. Venha receber sua bênção, sua igreja vai encher. Estava em Badibacite um dia, chegou um irmão da igreja. Depois esse irmão, graças a Deus, saiu de lá. Mas era esse irmão que gostava desses movimentos. Ele dizia: pastor, nós precisamos fazer algumas correntes de libertação, de cura, de prosperidade, para que a igreja cresça. Irmãos, esse foi o irmão que me trouxe mais problema na igreja. Desobediente. Não vivia no lar uma vida com Deus, nem na cidade. Deu trabalho depois por muito tempo. Sabe, meus irmãos, não é isso que transforma o ser humano. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre, que Deus não opera, que Deus não abençoa. Mas as coisas acontecem quando nós buscamos viver a palavra de Deus e viver dentro da vontade de Deus. Viver a vida cristã na prática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que faz a vontade, disse Jesus, do meu Pai que está nos céus.
que têm uma fé genuína, são esses que vão produzir boas obras, são esses que vão produzir obediência, são esses que vão produzir bons frutos, que vai viver uma vida religiosa realmente de uma pessoa que caminha com o Senhor. Jesus concluiu o versículo 23, dizendo que toda prática religiosa sem obediência à vontade de Deus é iniquidade, prática do mal. Aquele que faz a vontade do Pai é aquele que tem uma fé genuína, aquele que vai produzir, que as pessoas vão ver e vão pedir a razão da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver que nem eu e nem você somos satisfeitos pelas práticas religiosas que muitas vezes vemos por aí. Por isso, nós não podemos nos enganar pela falsa religiosidade dos falsos profetas e nem achar que pela aparência religiosa seremos salvos. Quantas pessoas estão enganadas? Os feitos surpreendentes que os homens podem realizar em público não são indicadores seguros da sua posição e que se encontram perante o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Como o texto aqui nos deixa claro. O que realmente vale é o modo como estamos relacionados ao próprio Cristo. E isso nos leva a perguntar como você está enraizado no seu relacionamento com Cristo. Sobre que fundamento você está? E essa é a próxima mensagem de domingo. Porque Jesus vai terminar o Sermão do Monte, falando, trazendo esse ensinamento para a nossa vida. Veja bem, ninguém é salvo porque resolveu fazer de Cristo o seu Senhor. É isso que Jesus deixa claro aqui no texto. Ou por fazer grandes prodígios, ou por seguir pastores que fazem milagres espetaculares em nome de Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé naquele que é o nosso Senhor e Cristo. Aleluia. Assim, todos que são salvos pela graça mediante a fé, que é dom de Deus, demonstrará a sua submissão ao Senhor Jesus e pelos seus frutos, pelos resultados de uma fé vida e obediente, eles serão reconhecidos. Não só agora, mas também no porvir, no dia do julgamento, no dia da volta do Senhor. O verdadeiro profeta, ele estará muito mais interessado na graça do que demonstrar os seus dons. Tanto em sua própria vida, a preocupação de cuidar de si, como também de cuidar, de ministrar uma palavra de Deus correta, abençoadora para a vida da igreja. Então, será fiel à palavra e à vontade de Deus. Então, irmãos, precisamos concluir essa mensagem, dizendo que Jesus, ele nos leva para observarmos que aprender os seus valores são importantes para a nossa vida, mas não basta tê-los, é preciso praticar. E a partir do momento que eu conheço e pratico, eu não serei levado pelas falsas profecias, nem por uma falsa religiosidade dos religiosos, em si, dos falsos religiosos, vamos assim dizer. E eu demonstrarei uma verdadeira vida de conversão e de fé, e levarei um evangelho certo, correto, àqueles que necessitam da salvação. Deus pode nos usar para orar por pessoas. Deus pode fazer milagre através de nós. Mas o poder vem de Jesus. A vontade é de Deus. Mas a nossa vida está baseada na sua palavra, de conhecer, de praticar. E a partir daí, os frutos acontecerão para a honra e glória do Senhor. Mas não devemos nos deixar ser levados pela falsa religiosidade, pelos ventos de doutrina contrário à palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos concluir orando ao Senhor e ministrando a bênção
sobre a igreja. Mantenha os cuidados aí na saída, não é? Sempre que eu toco na mão de alguém, eu estou passando álcool. Mas se você puder evitar, nenhum toque, né? Não gaste tempo aí fora por enquanto, até esse momento, né, se normalizar. Temos orado por isso e sabemos que tudo está passando. E esperamos semana que vem que já flexibilize mais aí, né, essa questão aí para a fase laranja. Sabemos que os governadores, né, as autoridades da saúde estão cuidando disso. O nosso dever é orar e se submeter e continuar aí cumprindo com o nosso dever. Deus amado e querido Pai, obrigado pela alerta da Tua palavra, Senhor, em que ao mesmo tempo que nós temos que obedecer e cumprir a Tua palavra, nós também temos que estar atento para fora, para os falsos profetas, para aqueles que vivem uma falsa religiosidade, e ó Deus, e não também corrermos o risco de sermos como eles, porque Senhor, há um julgamento já decretado pelo Senhor, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a tua vontade, aquele que vive a tua palavra na prática, aquele que ama o próximo, aquele que ama ao Senhor, e aquele que vive uma vida que produz um fruto verdadeiro, aquele que vive uma fé verdadeira, alicerçada na pessoa de Cristo. Senhor, muito obrigado por sermos igreja, muito obrigado por o Senhor falar conosco, pelo Senhor nos desafiar a entender que a vida de fé, que a vida cristã é uma vida onde nós temos que estar voltado para a Tua palavra e para as alertas que a Tua palavra nos faz, para não sermos ceifados pelos ensinos contrários à Tua palavra. Cuida da Tua igreja, Senhor, cuida do Teu povo e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos manter uma vida de santidade, firme, ó Deus, nos Teus valores, firme, ó Deus, dentro da Tua vontade. Pai, abençoa o Teu povo, ó Deus. Já oramos em favor dos doentes, já oramos em favor daqueles, ó Deus, que ainda precisam de coragem, que precisam retornar para a igreja. Mas, Senhor, pedimos que a Tua obra, Senhor, seja abreviada da cura para esse Covid. Deus, que essas vacinas cheguem a todos, esse é um meio de graça, Senhor, que cremos que a graça comum tem nos abençoado nesse tempo, usando médicos, cientistas, Senhor, no desenvolvimento de vacina. Mas dê, Senhor, a condição que todos nesse país possam ser imunizados, como outros países também carentes, ó Deus, que precisam dessa vacina. E guarda a nossa vida, Pai, guarda a Tua igreja, e nos prepare, Senhor, para esse tempo, porque cremos, Senhor, que muitas pessoas procurarão a Tua igreja quando esse tempo passar, muitas pessoas se converterão, Senhor, mas também sabemos que muitos estarão de coração duro, e que a Tua palavra ela tem que continuar sendo pregada. Nós temos que continuar fazendo discípulo do Senhor. Então fortifica a Tua igreja, Senhor. Nos levanta como luzeiro nesse mundo. Nos ajude a sair fora do portão, Senhor, para pregar o Teu evangelho. Fica conosco, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Um abraço, uma boa semana a todos.